E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o tema não pule do barco, não saia do barco. Lá em Mateus 14:22, eu vou ler para vocês aqui a mensagem, ela diz assim, ó. Logo a seguir, ordenou Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Interessante desse versículo aqui é que, se você observar, geralmente a linguagem de Jesus com os discípulos não era uma linguagem de ordem ou de imposição. A linguagem de Jesus com os discípulos era uma linguagem mais tranquila, né? Era uma linguagem mais comum, a forma de dialogar. Só que nesse versículo fala que Jesus ordenou os discípulos a passarem adiante, a irem para outra margem. E o que me chama a atenção desse versículo é que, se você parar para observar, Jesus, nesse momento, ele foi muito intuitivo, né? Ele foi muito intencional, porque ele sabia que, se ele pedisse e não ordenasse, talvez os discípulos iriam falar que não. Talvez eles iriam tentar dar alguma desculpa e iriam dizer que não iriam, porque a primeira experiência deles nesse momento, nessa questão, já não tinha sido muito boa. Mas Jesus, ele ordenou eles irem ao outro lado, à outra margem. E eles então, eles entram no mar. E quando eles chegam na metade, a tempestade os assola. E eu não sei qual é o pior. Existe início, meio e fim. E eu não sei qual que pode ser titulado como pior, mas eu acredito que seja o meio. Porque se a tempestade começa no início, eles saberiam para qual caminho ir, qual caminho tomar. Se a tempestade começasse no final do trajeto, eles saberiam para onde correr mais rápido. Agora a tempestade veio no meio. Eles não sabiam de onde estava vindo, para onde eles iriam, de que maneira eles iam conseguir chegar. Então, muitas vezes, é isso que acontece na nossa vida. A gente se desespera, porque a gente está no meio do processo e a tempestade vem. E a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir, porque nós estamos no meio, sem ter uma posição, sem ter uma direção, sem ter o que fazer. E é exatamente nesses momentos que muitas vezes a gente toma as piores decisões da nossa vida. É exatamente nesse momento que a gente quer pular do barco. É exatamente nesse momento que a gente acaba deixando a nossa emoção, o sentimento de medo tomar conta da gente. A gente não acredita naquilo que Deus falou, a gente não acredita na ordem de Deus para nossas vidas e a gente acaba pulando do barco. É isso que acontece. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ali na passagem a gente vê que Jesus, ele ordenou chegar ao outro lado. Não teve outra escolha para os discípulos. Eles tinham que chegar com tempestade, sem tempestade, eles tinham que chegar do outro lado da margem. E o que eu quero te dizer é, se Jesus ordenou, não tem como você não chegar. Se a ordem for chegar ao outro lado, não tem como você parar no meio do caminho, com tempestade, sem tempestade. O que acontecer no meio do processo depende de você, se você vai chegar no final ou não. Só que a ordem de Jesus foi chegar ao outro lado. E muitas vezes você desiste no meio do processo porque você não está vendo uma luz no final do túnel. Você não está vendo o resultado chegar na sua vida. Você não está vendo as coisas acontecerem na sua vida. E isso acaba ocasionando você querer pular do barco. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O barco, ele é um instrumento que vai te fazer chegar no final. O barco é um instrumento que vai te levar até a chegada daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa executar. No meio do processo pode haver a tempestade, pode haver o vento, pode haver o mar revolto,
Só que se você estiver no barco, no instrumento que Deus ele te deu para chegar no final, você vai chegar. Porque o que é maior do que a palavra do Senhor? Jesus ele ordenou chegar ao outro lado, só que ele não especificou se teria tempestade ou não, mas a ordem foi chegar ao outro lado. Nada foi maior do que a palavra de Jesus naquele momento. Só que os discípulos dele se sentiram atemorizados, com medo da tempestade. Só que nada é maior do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Nada nem ninguém pode interromper o propósito de Deus sobre a sua vida, a não ser você mesmo. Você precisa entender que o barco é um instrumento e você precisa estar dentro do barco para chegar ao destino final. Se você pular do barco no meio da tempestade, no meio do processo, você não vai chegar até o seu destino. E você vai estar dizendo que a palavra de Deus não é o suficiente para a sua vida. Porque se a ordem dada foi do Senhor, se a palavra veio do Senhor, não existe nada mais forte do que a palavra de Deus. Então, se você desistir no meio do caminho, você está dizendo que existe algo maior do que a palavra de Deus. Que você mesmo está se colocando acima da palavra de Deus. Porque o medo, a angústia, o cansaço, o desânimo foram maior do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, o que eu quero liberar sobre a sua vida com essa mensagem, que quando você ouvir, você possa ser confrontado por ela e que você entenda que a ordem de Jesus para a sua vida foi chegar ao outro lado da margem, com tempestade, sem tempestade, com vento forte, com o mar revolto, só que nada vai ser maior do que a palavra dele sobre a sua vida. Se ele te ordenou, ele vai estar com você, ele não vai deixar que você pereça. Não pule do barco, não saia do barco, porque o barco é o instrumento que vai te fazer chegar ao teu destino. Então confie na palavra do Senhor e entenda que a ordem foi dada, basta você acreditar ou não, basta você entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia e que a palavra de Deus não existe nada mais forte do que ela. Receba essa palavra sobre a sua vida, receba essa mensagem sobre a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, deixe um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você estar recebendo todas as mensagens durante as semanas. E é isso. Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus. Deus abençoe.